papo de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre vitrine, tá? Vitrine de produtos, vitrine de serviços. E eu vou ancorar minha fala numa metáfora de pirâmide, tá? Então foi por conta disso que eu desenhei a pirâmide aqui hoje, para que vocês consigam, galera, vislumbrar, para que vocês consigam mensurar, inclusive para vocês consigam ampliar o juízo de vocês, tá? Por que eu digo isso? Porque, em verdade, meu povo, a gente não se dá conta que, às vezes, a gente tem propostas fantásticas, mas elas não são acessíveis, entende? E muitas vezes a gente não se dá conta de que o insucesso de um produto, de um serviço, de uma proposta que a gente faz, não tem a ver com a qualidade daquilo que é proposto, mas tem a ver com a acessibilidade da proposta, tá? E é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Porque se você parar para pensar, quando a gente fala numa transformação, e é essa proposta que eu tento o tempo todo aqui incutir no juízo de vocês, né? Gente, a gente tá aqui para gerar transformação para as pessoas, tá? E a gente vai utilizar a ferramenta, a profissão para gerar essa transformação, tá? Mas o tempo todo eu tô marcando para que vocês se conectem com a transformação que vocês geram na vida das pessoas, beleza? E aí, se você pensar que você só é capaz de gerar a transformação por um meio, de uma única forma, eu acho que tem uma coisa um pouco frágil nessa transformação que você supõe gerar, tá? Por que frágil? Galera, será que na vida só existe uma forma, um caminho, um jeito, tá? Obviamente que você pode me dizer, Kalila, existem vários jeitos, mas esse daqui é o melhor. Tudo bem, isso aí eu concordo, tá? Mas de repente você acreditar que só existe uma forma de fazer, tem alguma coisa esquisita, tá? Por que eu tô marcando isso? Porque, em verdade, meu povo, muitas vezes a gente acredita que só existe uma forma da gente gerar transformação nas pessoas, tá? Só existe uma forma de você ofertar para o mundo aquilo que você acredita, aquilo que você aquilo que faz sentido para você. E você acaba acreditando que só existe uma forma de você gerar isso para o mundo, tá? E muitas vezes você acaba investindo exclusivamente nessa forma que você supõe ser única, tá? Ou ser a melhor. E aí é que vem, gente, cada vez mais, cada vez menos pessoas, elas têm acesso ao topo da pirâmide, tá? E eu acho que inclusive esse tempo que a gente tem vivido tem declarado isso pra gente, tá? Então, se vocês ficam aqui no topo da pirâmide, a probabilidade é que cada vez mais vocês atinjam cada vez menos pessoas, tá? Eu não sei se isso faz sentido pra você, mas muitas vezes a gente pensa na melhor forma da gente prestar o nosso serviço, tá? No meu caso, muitas vezes eu acho que a melhor forma de eu gerar a transformação é o processo psicoterapêutico 1 a 1, tá? Ou sei lá, a mentoria individual, onde eu tenho condição de acompanhar individualmente cada projeto, cada pessoa, tá? Mas eu sei que a psicoterapia, a mentoria individual acaba sendo acessível para pouquíssimas pessoas, justamente porque é um serviço tão personalizado que acaba sendo muito caro, tá? E aí a gente precisa parar para pensar, será que essa é a única forma que eu tenho de agregar, que eu tenho de gerar transformação na vida das pessoas? Será que não existe outra forma? Será que não existe outro meio? E é justamente por isso que eu trouxe aqui a lógica da pirâmide para você, tá? Para que você entenda que muitas vezes aquilo que você elege como seu produto ótimo vai atingir uma quantidade muito pequena de pessoas. E aí quando eu digo atingir, é no sentido da pessoa poder sustentar, poder bancar aquilo, tá? Além de várias outras questões, meu povo, de ordem subjetiva, a gente não pode parar de pensar também na perspectiva objetiva, tá? Um produto tão ótimo que gera tanta transformação tende a ser um produto que é mais caro, tá? Um produto ou um serviço que é mais caro. E aí, eu e você vamos escolher o que a gente vai fazer com isso, tá?
A lógica aqui e o convite que eu quero te fazer é o seguinte: será que existe a possibilidade de você gerar um produto para a galera que tá na camada abaixo dessa galera top aqui, que talvez não tenha condição de pagar pelo seu produto ótimo, mas tenha a condição de investir pela transformação que você promete num produto bom? Num produto bom no sentido, não é caindo a qualidade, mas talvez não dando tanta a coisa do 1 a 1 tão personalizado dessa forma, tá? Será que existe algum produto 2 aqui que você pode criar para essa camada, para esse grupo de pessoas que vai gerar transformação também, talvez não tão aprofundado como o grupo que está aqui, mas que também vai gerar algum nível de transformação? Será que o seu produto ou o seu serviço só é válido para quem pode bancar? Muito caro, tá? E aí eu vou te dizer mais, existe uma galera que tá aqui, ó, ainda mais abaixo, tá? Que é o que eu tô chamando aqui de P1. No P1, você tem aqui uma quantidade muito maior de pessoas. Galera, esses números não são meus, tá? É de uma galera aí que tende a estudar um campo de saber chamado clientologia, o estudo do cliente. E eles têm essa pirâmide onde eles dividem, inclusive, em termos numéricos. Eles dizem que para cada um cliente que pode pagar o seu produto top, você tem 20 que pode pagar o seu produto mais ou menos, você tem 100 que pode pagar um produto mais barato, e você tem aqui 1000 ou mais, né, proporcionalmente, que vai só degustar aquilo que você gera para o mundo. Kalila, tipo o quê? Tipo essa live aqui agora, tá? Então, por exemplo, toda essa maratona, ela tá aqui na base da pirâmide. Ela é uma degustação, entende? É, às vezes, pela degustação que você deseja estreitar o relacionamento. Deixa eu botar de outra cor. Você degustou, a degustação foi boa, e aí, por conta de degustar, você diz assim, opa, quero investir um pouquinho mais. O que que tem desse profissional, dessa profissional, um passo a mais, e aí, de repente, você investe, tá? E aí, depois você diz, opa, consegui aqui, né, uma transformação, foi bacana pra mim, eu quero um próximo nível, eu quero um próximo passo. E aí eu vou trabalhar pra investir nisso aqui. Até que, se for o caso, a pessoa vai pra um top de linha, tá? Por que eu tô marcando isso pra vocês, galera? Porque muitas vezes os profissionais liberais, eles tendem a ter serviços muito exclusivistas, tá? Então, assim, o problema muitas vezes não é da transformação que a gente gera, nem de longe, tá? Às vezes é por falta de comunicação mesmo, a gente não sabe comunicar e isso aí é outro papo, tá? Mas o que eu quero demarcar aqui hoje é que muitas vezes a gente tem feito serviços e produtos pra galera top de linha. E aí, quando eu digo isso, galera top de linha no sentido de consumo, tá? E quando eu digo isso, eu quero demarcar, inclusive, que é muito difícil, até, por exemplo, alguém que tenha bala na agulha, que tenha condição de pagar, é muito difícil para ela investir um preço alto em um profissional que ela não tem referência, um profissional que ela não conhece, no máximo ela já ouviu falar, tá? Então, assim, é difícil investir um preço alto num profissional que eu não tenha referência, que eu não tenha... enfim, eu não tenho notícias, eu nunca tinha consumido diretamente nada, tá? Então, por conta disso, é bacana que você comece a produzir diferentes tipos de produtos e ou serviços, tá? Para que as pessoas, elas tenham possibilidade de começar a conhecer o seu trabalho, conhecer você, investindo muito pouco, para que ela não tenha o medo de ter um risco, de correr um risco de jogar dinheiro fora se não for bom, entende? Então, assim, qual é a forma que a pessoa tem de conhecer você, tá? De conhecer a qualidade, de conhecer sua energia, entende?
E é bacana que a gente pense nisso, porque muitas vezes trabalhos de profissionais liberais, eles também passam por isso. Às vezes eu não me conecto com a pessoa, por quê? Porque a gente tem, de repente, forma de funcionar diferente e tá tudo bem, tá? Isso não fala necessariamente da pessoa ou de mim, ok, tá? E como é que a gente, de repente, vai perceber isso? Beleza? Então, galera, comecem a pensar, a privilegiar a possibilidade de vocês produzirem diferentes níveis de serviços e arrumar a vitrine de vocês, dando possibilidade para as pessoas terem escolha, tá? Na medida em que você só tem um tipo de produto ou um tipo de serviço, eu não tenho escolha em relação a como estabelecer uma relação ou conhecer o seu trabalho. Entende? E aí você acaba dando tiro no pé, tá? Aqui é que vem. Gente, a lógica da transformação, ela é a mesma, tá? Então, em verdade, vamos pensar na coliguinha que fala da violência contra a mulher, né? Então, assim, ela vai pensar diferentes níveis aqui de produtos ou serviços pensando esse mesmo eixo, tá? A violência contra a mulher, né? Como é que ela vai fazer isso? Eu não sei. Por quê? Porque quem é a expert é ela, não sou eu, tá? Mas eu tenho certeza que se ela botar a cabeça pra funcionar, se ela estudar, se ela pesquisar outros profissionais, a galera que tá produzindo muito aí na área dela, eu não tenho dúvida, ou até em outras áreas, né? E ela de repente pegar uma ideia, eu não tenho dúvida que ela vai começar a perceber que existem possibilidades de ampliar a oferta, tá? É aquela coisa, galera. E aí, em relação à violência, ainda tem mais um problema, mas pera lá que eu vou falar, se eu me lembrar. Mas imagina, eu não tenho condição de pagar, sabe? Então, sei lá, Maria, super estudiosa, produz, comprometida, sabe? Que gera transformação nas pessoas. Só que Maria só tem o atendimento 1 a 1 para oferecer. Logo, eu não posso ser beneficiada da competência, da transformação de Maria. Por quê? Porque Maria só presta um tipo de serviço que é, sei lá, psicoterapia. Entende? Então eu não tenho como me privilegiar, eu não tenho como ser beneficiada do trabalho de Maria. Por quê? Porque Maria não propôs nada pra mim que não posso bancar ela. Entende? Então o que eu quero demarcar pra vocês é que quando você tá comprometido com a transformação, você acaba flexibilizando o produto ou o serviço em novas possibilidades. Mesmo que não seja tão profundo, meu povo, tá? E não necessariamente o profundo é o ótimo. O ótimo é aquilo que eu posso consumir. Não adianta você ter um produto ou um serviço ótimo que ninguém consome, tá? É melhor você ter um bom que algumas pessoas consumam. Por quê? Porque essas pessoas vão ser alcançadas e vão ter a vida delas de alguma forma tocadas pelo seu trabalho, tá? E aí você passa a servir para essas pessoas. Entende? E aí talvez você comece, inclusive, a dimensionar o seu trabalho de uma outra forma. Por quê? Porque a lógica acaba sendo outra. Entende? O que tá por... antes disso, o que eu ia falar da violência? Dependendo do seu nicho de trabalho, e isso é bem importante que a gente se conecte também, dependendo do seu nicho de trabalho, as pessoas, elas não conseguem bancar isso aqui, não por nada, porque elas não bancam o presencial. Elas não bancam estar no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Caíla, não alcancei o que você quer dizer, não. Dê um exemplo. A própria violência contra a mulher. Entende? Então, assim, para essa mulher procurar a profissional, ela tem que ou já ter saído dessa relação, tá? Ou, por possível, provavelmente, ela não vai buscar ajuda. Por quê? Porque é difícil para ela estar no consultório de uma mulher, de uma profissional que levanta a bandeira da violência contra a mulher, entende? Então vocês precisam se conectar também com o nicho de vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vai bancar, a sociedade de forma geral não vai bancar declarar que é sua cliente. E essa declaração às vezes é meramente por estarem sentados lá na sala de espera, tá?
E na medida em que vocês, de repente, conseguem gerar um tipo de produto ou um tipo de serviço que ela não precise fantasiar que vai assumir isso, que ela consiga consumir o seu produto ou serviço na vida privada e que ela não vai precisar necessariamente declarar para ninguém, tá? O seu trabalho ganha uma outra dimensão de consumo, inclusive, tá? A mesma lógica, meu povo, é para profissional que trabalha com sexualidade, tá? É difícil, às vezes, a pessoa bancar que está procurando ajuda para o campo sexual, entende? Então, assim, gente, tomem cuidado. A forma como vocês estruturam a apresentação do trabalho de vocês não é que a pessoa não reconheça que ela precise daquele auxílio, mas ela não banca, ela já tem que estar bancando tantas coisas, o custo emocional dela já é tão grande para tantas coisas que ela de repente não quer bancar mais essa não, tá? E isso pode ser em diferentes perspectivas, tá? Muitas pessoas fantasiam, por exemplo, sobre o meu trabalho, tá? Que na medida em que elas me procuram, elas precisariam bancar dentro delas que o desenvolvimento profissional delas não tá satisfatório, entende? Então, entendam, galera, que quando uma pessoa procura o profissional, ela antes precisou bancar dentro dela que ela não está dando conta daquilo e por isso precisa pedir ajuda. E é isso que eu quero que vocês se conectem. Na medida em que vocês produzem coisas que ela não precise lidar com esse custo emocional de forma imediata, ou pelo menos você vai aqui em doses homeopáticas, possível provavelmente a probabilidade de quando essa pessoa chegue aqui, ela esteja mais desensibilizada é muito maior. E aí você tem possibilidade de fazer a prestação de serviço ou a oferta do produto, tá? Outra coisa que é bem importante marcar, volto a dizer, pensando aqui a lógica da pirâmide, para cada uma pessoa aqui, eu tenho 20 aqui, 100 aqui e 1000 aqui. Muitas vezes vocês estão focados nessa alma aqui, ó, e esquecem de 1120 pessoas. Então, às vezes, vocês fazem um trabalho massivo para conseguirem se comunicar com uma pessoa, sendo que existem 1120 pessoas que poderiam, de alguma forma, mesmo que menos profundamente, serem beneficiados do seu trabalho e não estão sendo. Por quê? Porque vocês não estão botando a cabeça para funcionar, tá? E a lógica aqui, inclusive, é a seguinte, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. A lógica aqui é, inclusive, a seguinte, ó. Para essa pessoa aqui, normalmente, ela precisa do seu trabalho e prioriza buscar contratar esse profissional, tá? Então, essa pessoa que efetivamente consome esse produto, ela já reconhece que precisa e ela está priorizando essa necessidade dela, beleza? Essas 20 aqui, meu povo, privilegiam no sentido... privilegiam não. Elas sabem que precisam, desculpe, mas elas não privilegiam, tá? Então é aquela coisa, eu sei que eu preciso, depois eu vou ver isso, tá? Em um outro momento eu vou ver isso. Então elas até reconhecem que precisam, mas elas não estão privilegiando. E vocês vão precisar educar, vocês vão precisar mostrar o benefício desse trabalho, vocês vão precisar mostrar a transformação que vocês geram, ou que o trabalho de vocês geram, para que essas pessoas passem a priorizar. Elas já reconhecem que precisam, mas elas ainda não privilegiam. E na medida em que você mostra, você ensina para elas o benefício daquele trabalho, elas podem passar a privilegiar aquilo. Até porque elas começam a reconhecer a repercussão daquele benefício, daquela transformação em outras áreas da vida dela, tá? Aqui, meu povo, eu tenho um grupo de pessoas que não reconhecem que precisam e não privilegiam, tá? Essas pessoas efetivamente são as mais difíceis de atingir, com certeza. Isso significa dizer que vocês não vão preparar um material para elas, preparar um editorial para elas? Acho que é um erro a gente pensar dessa forma, tá? Eu acho que a gente precisa também pensar nessas pessoas que elas nem sabem que precisam. Tem um monte de gente, por exemplo, que nem sabe que precisa de terapia, tá? Mas eu posso me comunicar com elas também, talvez com uma linguagem diferente,
tá? Talvez falando mais da vida cotidiana, falando mais de obstáculos de convivência, ou sei lá de quê, tá? Obviamente, dependendo do nicho de cada um. E pensando dessa forma, talvez eu consiga aqui pescar pessoas dessa camada da pirâmide, tá? E aqui embaixo, gente, talvez eu tenha pessoas que provavelmente nunca vão me pagar por alguma coisa, mas não significa dizer que eu não posso gerar algum nível de transformação para elas, tá? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estou conectada com a transformação que eu gero, tá? Ou que eu vim gerar, porque no final das contas, né, quando a gente fala de construção de legado, é o que importa, tá? Com certeza, velhinhos lá, a gente não vai lembrar do quanto de dinheiro a gente ganhou nessa vida, mas certamente a gente vai lembrar da transformação que a gente gerou, das pessoas que a gente alcançou, dos encontros que a gente teve, tá? E é sobre isso que, pra mim, a vida vale, tá? Ganhar dinheiro é massa? Não tenha dúvida, tá? E eu sempre marco isso. Só que dinheiro é meio e não fim, tá? E quando você pensa na degustação, talvez você possa pensar como uma porta de apresentação do seu trabalho às pessoas. Então você acaba pensando a degustação de uma forma muito estratégica. Tá errado? Não, de jeito nenhum, tá? Mas eu, Kalila, prefiro pensar nessa transformação que eu gero de forma gratuita mesmo, né? De pessoas para pessoas, aliás, que provavelmente nunca vão consumir nada meu e ok, e a vida também tem disso, né? Eu estou escolhendo fazer isso. Beleza? Então, qual é a proposta aqui? Que vocês tenham a degustação e pelo menos 3 produtos que possam aí atingir essas diferentes categorias de pessoas, tá? Gente, e aí quando eu demarco muito produto ou serviço, é justamente porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem gerar um e-book, tá? Um e-book é um produto, tá? Não é uma prestação de serviço, um e-book é um produto. Então, tudo que vocês fazem, vocês podem transcrever, vocês podem fazer um caderno de exercício, dependendo do nicho de vocês, eu não sei. Então, assim, coloquem a cabeça para funcionar e percebam que vocês podem ampliar, vocês podem fazer uma imersão, vocês podem fazer uma palestra, vocês podem fazer lives, vocês podem fazer um encontro, um curso, coisa no WhatsApp. Então, assim, existem 1000 possibilidades. E eu não tenho dúvida que quando a gente pensa mais especificamente dentro de cada nicho e a gente começa a perceber as necessidades, as potencialidades daquele grupo específico de pessoas ou daquela situação específica, vocês conseguem ampliar o repertório de possibilidades num para-além absurdo, tá? E é disso que eu quero marcar muito hoje. Então, quando a gente pensa estrategicamente, agora eu vou começar a sentar, quando a gente pensa estrategicamente a nossa vitrine... Vixe, eu vou ter que abaixar aqui. Peraí. Quando a gente pensa estrategicamente... Vixe, fiquei com o rostão. A nossa vitrine... Vixe, não vai dar pra sentar não, deixa eu falar. Quando a gente pensa estrategicamente a nossa vitrine, já falei isso 3 vezes, é muito para que a gente possa atingir as pessoas. Para que aquela pessoa que tá na dúvida de repente se vale a pena investir e ela tem a possibilidade, tô fazendo um desastre aqui, né? E ela tem a possibilidade de repente de consumir alguma coisa minha, talvez um pouco mais barata, para que ela perceba se aquilo faz sentido para ela, se aquilo vale a pena para ela ou não. Eu acho que é super bacana, sabe? Que ela tenha essa possibilidade, tá? Ou porque ela não tem grana mesmo, ou porque ela tá na dúvida, ou porque ela nem sabe se ela tem aquele problema. Às vezes ela tem dúvida, ela não quer investir tanto pra saber, ou ela não banca emocionalmente procurar ainda essa ajuda, entende? Então assim, galera, existem 1000 possibilidades, tá? E eu vou precisar baixar isso aqui. Pera aí, rapidinho, me dê 1 minuto. E quando a gente pensa dessa forma, vou continuar falando. Quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue arrumar mais estrategicamente a nossa vitrine para que a gente tenha a possibilidade de... a gente tem a possibilidade de... Agora vai, hein? Deixa eu puxar aqui a cadeirinha.
Ai, melhorou. A gente tem a possibilidade de dar às pessoas outras possibilidades ali de ressignificar o nosso trabalho ou de elas avaliarem se aquilo realmente é o que elas querem investir agora, tá? Então, assim, percebam que todos os argumentos que eu entreguei pra vocês agora, ele tem muito a ver com a apresentação do seu trabalho para o mundo, tá? Só que agora eu vou te entregar outros argumentos que agora tem a ver muito com você, que é, galera, quanto mais vocês geram produtos e serviços, mais fontes de renda vocês geram para vocês, tá? Então, para aquela pessoa que só estava ali gerando produto ou serviço no topo da pirâmide, tecnicamente ela só tem aquela fonte de entrada de renda, tá? Na medida em que ela gera uma segunda fonte, uma terceira fonte, ela começa a ter diferentes entradas. E isso tende a dar uma estabilidade maior em relação à receita dela. Percebe? E é isso também que a gente precisa se conectar, tá? Porque quanto mais... E outra coisa, né? Outra coisa que pra mim é bem importante é marcar pra vocês, porque às vezes vocês não fazem conta, tá? Porque a gente não se liga nisso. Mas se vocês pensam, por exemplo, sei lá, vou dar uma palestra que custa R$20 e essa palestra, sei lá, vai reunir 50 pessoas. 20 vezes 50, 1.000? É isso, galera? R$1.000, tá? Então, essa palestra aqui durou mais ou menos 1 hora, tá? Então, em 1 hora de trabalho, eu fiz R$1.000, tá? Gente, aonde é que você trabalhando onde é que você trabalhando 1 hora, mesmo no seu produto mais caro, na sua prestação de serviço mais cara, você vai ganhar R$1.000? Ixi, não tava aparecendo minha continha, né? Como é que você faz isso? Então, não necessariamente, e essa é uma coisa que precisa entrar na cabeça da gente também, não necessariamente um produto mais barato significa menor entrada. Às vezes, um produto mais barato pode te gerar, inclusive, uma entrada de caixa maior, tá? Por quê? Porque você consegue oferecer aquilo para mais pessoas. Ou pensando numa linguagem mais estratégica, você consegue escalar aquilo, tá? Então, em verdade, você ganha não por hora trabalhada, mas você ganha principalmente por pessoas que consomem aquilo, tá? Então, se você faz, sei lá, um e-book de R$19,90, se você faz lá um e-book de R$19,90, você vai ganhar pela quantidade de pessoas que comprarem o e-book, tá? E isso não vai influenciar na sua quantidade de hora trabalhada. Na lógica tradicional, vou chamar dessa forma, na lógica tradicional, você ganha não pelo que você estudou. Óbvio que o valor da sua hora vai depender do lugar que você tenha chegado, tá? Então, assim, tecnicamente, quanto mais experiente o profissional, maior é o valor da hora dele, tá? Mas o que eu quero demarcar pra vocês, em verdade, é que, querendo ou não, para esses profissionais que ficam no 1 a 1, existe um limite de ganho. Por quê? Porque ele ganha por hora trabalhada. Entende? Então existe um limite ali, não vai passar daquilo. Por quê? Porque o limite do dia são 24 horas. Tecnicamente ele tem pelo menos aí a hora de deslocamento, de descanso, de alimentação, entende? Então o que eu quero demarcar para vocês é que vocês pensarem em outros tipos de produtos ou serviços que tem uma possibilidade de escalar maior, vocês têm uma entrada maior também, obviamente que dependendo do que vocês fazem, dependendo de como vocês apresentam, dependendo do quanto vocês investem aqui nessa degustação, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas começam a consumir. E assim, ó, galera, esse não é um trabalho de curto prazo, tá? Não vai ser fazendo 2, 3, 5 vezes que a coisa vai começar a funcionar. Não é assim, tá? E vocês precisam, se possível, tatua no juízo, assim, no espelho, pra toda vez que escovar o dente ali, você lembrar. Leva tempo, tá? Então, às vezes, é daqui a 1 ano,
daqui a 2 anos que a pessoa vai se preparar para bancar todos os custos de contratar você, tá? E aí, quando eu digo todos os custos, não é só o financeiro, volto a dizer, é o custo emocional, é a possibilidade, no meu caso, né? Eu sei que, no meu caso especificamente, quem me contrata, às vezes o investimento da grana é o menor, entende? Às vezes o que é mais pancada para as pessoas, só que elas só percebem isso no caminho, o que é mais pancada é se colocar em movimento. Não é estudar, não é assistir as aulas, é se colocar em movimento, entende? Então, assim, existe esse custo também, e esse custo que muitas vezes a pessoa nem estava prevendo que teria, sabe? E é isso que às vezes a gente vai precisar entender e também respeitar o tempo do outro, sabe? Aquela pessoa que tá ali todo dia e tal, mas ela não vai para campo. Então talvez não seja o momento dela de repente contratar o seu serviço, porque ela ainda não tá podendo. E aí quando eu digo podendo, é podendo arcar emocionalmente, temporalmente, financeiramente, né? E tantas outras dimensões que às vezes, né, a vida de cada um é que vai dizer, tá? Então, o que eu quero colocar com isso? É que às vezes investir, mas eu vou investir tempo aqui fazendo um e-book, fazendo uma palestra. Gente, vocês podem gravar uma palestra e vender. Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu cogitei a possibilidade aí, tomando banho esses dias, de dizer, vou pegar todas essas lives, vou colocar todas juntas, fazer uma introdução, uma fechação e vender essa maratona, tá? Eu acho que a qualidade do conteúdo foi massa, eu acho que ensina muita coisa, as pessoas teriam possibilidade de assistir no tempo dela, no ritmo delas, sabe? E colocar por um preço super acessível, porque é uma forma de eu ampliar o alcance do meu trabalho. E vocês entendem que se eu faço isso, eu gero renda pra mim? Entende? Então, assim, é isso, galera. Às vezes é abrir a cabeça, é vocês perceberem que existem outras formas, existem outras possibilidades, tá? Abre o juízo. Não achem que, mas R$19,90 aqui no e-book, mas multiplique isso aí, tá? E outra coisa, quando você bota lá um e-book de R$19,90, para esse outro, você dá a sensação de que ela não vai perder grana, sabe? Ela não vai, sabe? Eu não vou perder grana aqui. Eu não, R$19,90, se for ruim, eu não vou perder. E obviamente que o seu trabalho, independente do produto que você faça aqui, o seu trabalho é sempre de surpreender, tá? Pra que a pessoa, pô, foi massa. Aquele e-book abriu minha cabeça, me colocou aqui em movimento e tal. Vou pro próximo nível. E aí você de repente descobre que a pessoa vai dar um mini curso, agora é no Zoom, né? Vai dar um mini curso no Zoom, vai fazer um hangout, vai fazer um grupo fechado no Telegram e pago. Entende? E aí você, sei lá, foi R$150. Pô, não tenho R$150 à vista, mas dá pra dividir? Opa, dá pra dividir. Aí você, de repente, divide e percebe que você cresceu, que você evoluiu, que você conseguiu ali, que você se juntou a outras pessoas que estão no mesmo movimento que você. Então, assim, por exemplo, eu tenho recebido nessa maratona muita mensagem. A galera tá muito travada no nicho, tá? E se de repente vocês tivessem a possibilidade de estarem num grupo ou numa comunidade fechada do Facebook e vocês compartilhassem, que uma pudesse dar pitaco aí na construção da outra, quem tava aqui na live de fórmula, por exemplo, dá pitaco na fórmula da outra, entende? Então é disso, galera, que às vezes a gente precisa, tá? A lógica que vocês e eu aprendemos na faculdade é uma lógica do início do século passado, tá? A revolução, galera, é digital. Inclusive, a partir de amanhã, vocês vão ver aí nas redes para vocês se inscreverem na semana A Revolução é Digital, tá? Vai ser uma semana só a gente pensando essa nova realidade do digital na nossa vida, pra gente quebrar literalmente essa lógica tradicional e presencial do nosso trabalho, tá? Existem outras formas, existem outras possibilidades, então eu vou literalmente emendar a maratona com a semana da Revolução é Digital e para que a gente revisite aí as nossas formas e crenças sobre o fazer da nossa profissão e, principalmente, possa ofertar a nossa profissão de uma outra maneira, tá? Então, já tem o pré-convite, amanhã o convite para inscrição ela sai, tá?
Essa semana, especificamente, ela também vai ser gratuita, mas vai ser num outro formato que não aqui o das lives, tá? Então, é isso. No final das contas, o que eu quero marcar pra vocês é a possibilidade de vocês construírem em diferentes níveis, tá? Possibilidade das pessoas terem acesso a vocês. E vocês vão ver isso, inclusive, por exemplo, quando se fala, sei lá, Cacau Show. Eu falo Cacau Show porque todo mundo consome chocolate, né? Mas quando você pensa Cacau Show, você tem um produto baratinho que todo mundo pode comprar. Você tem o produto, o chocolate médio, você tem o chocolate premium, entende? Gente, todo negócio se estrutura para conseguir oferecer para diferentes públicos. Porque o seu negócio é só para um público que nem muitas vezes não é nem a sua categoria, tá? Muitas vezes eu tenho coleguinhas que oferecem um serviço que elas mesmas não podem pagar. Não é esquisito isso, gente? Tá? A gente não se representa na nossa própria forma de exercitar a nossa profissão. Tem uma coisa esquisita aí, tá? Então, assim, o que vocês poderiam... Pensem em vocês, tá? O que vocês poderiam consumir hoje sobre o trabalho de vocês? Como é que isso pode se estabelecer? Ai, Kalila, mas eu nunca vi ninguém fazendo nada dessa forma. Ok, seja você a primeira pessoa. Entende? Então, assim, Freudinho, em algum momento, fez uma coisa que ninguém nunca fez. E aqui eu não tô dizendo porque Freud... Não, tô dizendo que é uma pessoa, podia ser qualquer outra, tá? Então, assim, independente de você gostar de um profissional, e seja que profissional for, Anitta, tá? Independente da relação de admiração ou não que eu tenho com a Anitta, eu e vocês não podemos deixar de reconhecer que ela literalmente foi uma transgressora no sentido de romper com a estrutura, tá? Ela fez o que algumas pessoas não faziam, ela se propôs, ela se colocou em movimento de uma forma que ninguém se propunha, tá? E aí é que vem, você vai transgredir como, tá? Como é que você vai transgredir? Porque assim, galera, a reclamação é um lugar possível? Super é. Você escolhe ficar nesse lugar se você quiser. Entende? Então, existem outras formas, existem outras maneiras. E o que eu quero é que você comece a desenhar essas outras formas, essas outras maneiras, tá? Então, assim, o que é o seu produto top de linha? Qual é o carro lá da Fiat, né, da concessionária lá, mais top? Ninguém chega comprando o carro mais top da concessionária, meu povo. Muitas vezes a gente compra o carro de entrada, depois faz um upgrade e pega um carro ali de médio, depois pega um até chegar no top, se é que chega. Muitas vezes a gente não chega, tá? A mesma lógica em relação ao modelo de serviço, ao modelo de negócio, precisa privilegiar essas diferentes categorias, tá? E é esse convite que eu quero que vocês aceitem, o convite a pensar sobre a possibilidade de ampliar a vitrine de vocês, tá? De vocês mostrarem que existem outras formas de as pessoas alcançarem a transformação que vocês geram, a dedicação que vocês têm, a expertise de vocês num determinado conteúdo, num determinado nicho, num determinado público, para que elas possam atingir, mesmo que elas ainda estejam em dúvidas ou ainda não priorizem investir, ou sei lá o que, tá? Existem formas. Percebam, parem para pensar a partir de agora. Quais são as formas que vocês são capturados por algum produto ou por algum serviço? Né? Já aconteceu de eu ir no mercado comprar um produto X e porque tinha uma alma lá fazendo uma degustação, eu acabei levando aquele produto Y, tá? Então, qual é a forma que você tem de capturar as pessoas? E aí, muita gente, ai, Kalila, capturar... Gente, capturar no bom sentido, pra mim é no bom sentido, sabe? De alguma forma, se aquela pessoa ela é capturada pela transformação que eu proponho gerar, é porque em alguma ordem aquela dor já foi uma dor dela, entende? Se for uma coisa que ela acha que não faz sentido nenhum pra ela, provavelmente ela não vai ser capturada, entende? Então, eu acho que a captura é para o bem, não é pro mal, entende? Mas enfim, então o que eu quero marcar para vocês é essa possibilidade, a possibilidade de ampliar o olhar de vocês, a cartela de produtos e serviços de vocês. Eu estou convidando vocês a serem mais ousadas, ousem mais. Tá tudo bem, galera. Um monte de gente vai gostar e um monte de gente não vai gostar, tá? E as pessoas que não gostarem, é simples, elas não precisam consumir, tá? Quem precisa gostar, quem precisa ver sentido naquilo é você,
tá? Na medida em que vocês propõem alguma coisa que verdadeiramente ajuda, auxilia, agrega, vá pra campo, velho. Tá? Abram mão de pessoas que vocês nem conhecem, gostarem de vocês. Faz que diferença pra vida de vocês, sabe? Numa boa, com todo respeito, mas eu gostar de vocês faz que diferença pra vida de vocês? Nenhuma, entende? Então assim, vão pra campo, velho. No final das contas, a transformação que você gera na vida de uma pessoa é o que importa.